Olá, meus amigos, iniciando mais um estudo do Espiritismo. Hoje vamos apresentar a história do Espiritismo, mais uma vez, na sua segunda parte. Você está no canal Caminho Espírita, meu nome é Paulo Ramos. Vamos lá então ao nosso estudo? O Espiritismo em sua expressão mais simples. Kardec apresenta nesse livro um pequeno resumo do Espiritismo. Ele diz, logo no início: em janeiro de 1862, Allan Kardec publicou na Revista Espírita o seguinte comentário sobre este livro, dizendo: o objetivo desta publicação é dar um quadro muito sucinto, o histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos Espíritos, para que se ele possa compreender o objetivo moral e filosófico. Pela clareza e pela simplicidade do estilo, procuramos pô-lo ao alcance de todas as inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritas para ajudar a sua propagação. Allan Kardec. Então, Kardec, nesse pequeno livro, que já falamos aqui anteriormente, né, lá com o Capitão Nivrak, lembram? Um dos últimos vídeos dos nossos estudos, falamos aqui do Capitão Nivrak. Então, esse livro foi elaborado com esse objetivo, dar um quadro resumido, ou seja, sucinto, o histórico do Espiritismo. E depois Kardec vai entrar nos pontos fundamentais da doutrina espírita. Continuando na nossa segunda parte do histórico do Espiritismo, diz Allan Kardec: as batidas e movimentos são para os espíritos meios de atestar sua presença e chamar para si a atenção. Exatamente quando uma pessoa bate para avisar que há alguém. Há os que não se limitam a ruídos moderados, mas chegam a fazer um alarido como de louça quebrando, de portas que se abrem e se fecham, ou de móveis derrubados. Kardec, na Revista Espírita, apresenta vários fenômenos dessa natureza. Há um caso, né, na Revista Espírita de um senhor muito rico, com muitas propriedades. Ele vem a falecer subitamente e deixa uma herança, né, enorme, né, para a sua família. Os filhos começaram a dilapidar toda a fortuna dele. Ele ficou muito chateado com isso. E ainda na sua residência, os criados não mais o cumprimentavam e nem recebiam ordens dele. Em uma ocasião, ele foi visitar uma das suas propriedades para ver como é que se encontrava o estado, né, da sua propriedade. E chegou lá na frente e tocou a sinetazinha, aquela sinetazinha, plim, 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 plim. E nada. Tocou mais um pouco, tlim, 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 tlim. Chegou alguém, abriu a porta, olhou de um lado e para o outro, não viu ninguém, fechou a porta. E ele ficou chateado com aquilo. E bateu na porta. Como pode, né? Abriu e não falou nem comigo. Aí a pessoa foi, abriu a porta de novo, olhou, não viu ninguém. E ali era um centro espírita. Era um centro espírita. E à noite foi evocado, né, comentou o seu fato, né, com os outros amigos. E à noite, numa reunião mediúnica, foi evocado, né, quem foi o espírito. Por sinal, algum espírito bateu na porta. E ele vai na reunião e dá lá uma declaração dizendo: eu vim aqui visitar, essa propriedade é minha, né? Mas na hora que eu bati, abriu a porta e ninguém falou comigo, a pessoa que abriu não falou nada comigo, e eu fiquei muito chateado, né? Então,
eles batem também na porta, né, como uma pessoa normal bateria, né, numa porta para se fazer ali, para avisar que há alguém, né, ali querendo conversar, entrar, né, no recinto. Há também aquele caso, né, do espírito batedor de Bergzarben, uma cidade lá na Alemanha, que fez durante vários meses, até anos, ele fez um barulho enorme numa casa. Foi chamada a polícia, as autoridades, o prefeito, a família foi presa porque achava-se que essa família que estava provocando tudo aquilo ali para chamar a atenção da vizinhança, e depois foram soltos. Depois de um mês na prisão, foram soltos porque os fenômenos aconteciam, estavam acontecendo normalmente. Os barulhos, né? Não era um barulho pequeno, não, eram barulhos mesmo de estarrecer, né, a toda a vizinhança. Continuavam acontecendo. Depois o espírito foi evocado, né, e os fenômenos, né, terminaram, porque pediu-se, né, a ele que não fizesse, não perturbasse aquela família, mas ele ficou conhecido como o espírito batedor de Bergzarben. E há outros fatos, fenômenos, né, apresentados na revista espírita. Então, muitas das vezes, os espíritos não se limitam somente a ruídos. Eles fazem mesmo um alarido muito grande, né? Jogam pedras, né? Já vimos isso aqui uma ocasião. Continua Kardec no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, com o histórico do Espiritismo. Ele diz, através de batidas e movimentos combinados, eles puderam exprimir seus pensamentos, mas a escrita lhes oferece o meio completo, mais rápido e mais cômodo, é o que eles preferem. Pela mesma razão, porque podem formar caracteres, podem guiar a mão, traçar desenhos, escrever música, executar uma peça em um instrumento. Em resumo, na falta do próprio corpo, que não tem mais, usam o do médium para manifestar-se aos homens de uma maneira sensível. Então, os espíritos usam a mão do médium muitas das vezes, né? Nós vamos ver isso no livro dos médiuns, né? Os médiuns mecânicos, que podem guiar a mão do médium para escrever, né, uma mensagem, escrever até uma partitura, e podem, em algumas ocasiões, materializarem o seu perispírito, que é o corpo do espírito, nós já estudamos, e tocar até um piano, né, tocar um instrumento musical. Então, na falta do próprio corpo, eles podem usar, né, o próprio médium ou captar o fluido desse próprio médium para se materializarem e tocarem um instrumento. É possível, né? Há casos relatados sobre esses fenômenos. Os espíritos, diz ainda Kardec, podem ainda manifestar-se de várias maneiras, entre outras, pela vista, pela audição. Certas pessoas ditas médiuns auditivos têm a faculdade de ouvi-los e podem, assim, conversar com eles. Outras os veem, são médiuns videntes. Muitas pessoas às vezes gostariam de ser médiuns videntes, né? Ver todos os espíritos presentes, né? É uma situação um pouco complicada. Ainda diz Kardec, os espíritos que se manifestam à visão apresentam-se geralmente sob forma análoga, ou seja, semelhante a que tinham quando vivos, porém vaporosa. Algumas vezes, essa forma tem toda a aparência de um ser vivo, ao ponto de iludir completamente, tanto que algumas vezes foram tomados por criaturas de carne e osso, com as quais se pôde conversar e tocar apertos de mãos, sem se suspeitar que se tratava de espíritos, a não ser em razão do seu desaparecimento súbito.
Então, os espíritos podem se manifestar à nossa visão. Apresentam-se geralmente da forma, né, que viveram aqui na Terra. Podem modificar essa aparência quando desejam e quando podem, quando sabem fazer tal modificação. Às vezes essa aparência ela é muito real. A gente não tem nem a impressão de que está conversando com um espírito ali materializado. Há situações assim. A visão constante ela é muito rara, mas ela é muito incômoda. Porque no mundo de provas e expiações você não vai encontrar somente espíritos elevados. Vamos encontrar muitos espíritos ainda numa condição muito inferior e que a presença deles constantes em torno de nós vem perturbar a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Kardec conheceu um espírito, um médium que tinha uma visão constante da vida espiritual. Constantemente ele via os espíritos. E era o senhor Adria. Ele, em uma ocasião, disse a Kardec o seguinte: eu não tenho um minuto sequer de tranquilidade e de paz para mim, porque sempre estou rodeado de espíritos e vejo-os. Vejo essa natureza, a sua índole, a sua superioridade moral, os seus conhecimentos. Eu vejo no espírito tudo o que ele é. Toda a sua personalidade eu identifico. E eu, às vezes, estou sentado num jardim, lendo um livro, lendo um jornal, e viro a folha, ele disse em uma ocasião. E os espíritos dizem, espera um pouco, que eu ainda não li tudo. Volta. Eles participavam, né, da leitura do senhor Adria. Participavam, não tinha um momento assim, ele tinha que voltar. Já leu? Já? Ah, então tá bom. Aí virava a página de novo. Eu conheci uma jovem professora também, que em uma ocasião foi num centro espírita, onde a gente trabalhava, estudava, e ela relatou essa dificuldade, que em todos os momentos da sua vida ela estava vendo os espíritos. E como ela não conhecia, não tinha entendimento sobre esses fenômenos, ela passava grandes dificuldades. Então, ter a visão constante da espiritualidade é muitas das vezes complicado e não dá tranquilidade, né? Que nós tenhamos um momento assim de paz, de serenidade, de reflexões, né? Então, esses espíritos eles podem se manifestar à nossa visão. Então, Kardec acrescenta aqui, né, no Histórico do Espiritismo, no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, a visão permanente e geral dos espíritos é bem rara, mas as aparições individuais são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte. O espírito liberto parece ter pressa de rever seus parentes e amigos, como para avisá-los que acaba de deixar a terra e dizer-lhes que continua vivendo. Há um caso na Revista Espírita, que eu me lembro aqui, dessa situação. Uma matriarca estava muito doente, seu estado já estava em coma, a família muito preocupada com o seu falecimento, com a sua doença, e de um dia para o outro ela melhora. A sua recuperação é quase 90%, a melhoria da sua doença. E ela chama toda a família e diz, olha, eu não vou ficar muito tempo aqui na Terra, minha partida está próxima. E deu as diretrizes de como, né, fazer tudo com a sua morte, como teria que ser feito. E chamou uma de suas parentes e disse a ela o seguinte, no dia em que eu morrer, no dia, melhor dizendo, no dia em que eu for sepultada, você não vá ao cemitério, porque eu sei que você não acredita na vida espiritual, a qual eu conheço, sei, acredito e tenho sempre informado a vocês da existência desse mundo.
mas você não acredita. E eu peço a você que no dia do meu sepultamento, você não vá ao cemitério, fique aqui que eu vou conversar com você. E ela veio a falecer no dia seguinte, foi sepultada, e a sua parente, o que ela fez? Obedeceu, ficou em casa, enquanto estava sendo realizado o sepultamento. Mas ela fez uma coisa, ela chegou na casa e trancou todas as portas, todas as janelas foram trancadas por ela. E sentou na sala. Falou assim, não vai entrar ninguém e não vai sair ninguém. E daí a alguns instantes, a matriarca se materializa diante dela e diz para ela, eu não disse que a vida espiritual é uma realidade? E desaparece. Só que ela estava, né, num momento assim, não estava mais naquela situação doentia, não apresentava mais aquele quadro doentio, mas de uma beleza sem igual. E aparece para sua parente para mostrar, para deixar, né, bem claro que continua vivendo, mas só que no mundo espiritual. São casos relatados por Allan Kardec nos 12 volumes da Revista Espírita. Ainda diz Kardec, acreditava-se ainda que os espíritos, só pelo fato de serem espíritos, deviam ter a soberana ciência e a soberana sabedoria. É um erro que a experiência não tardou a demonstrar. Entre as comunicações feitas pelos espíritos, algumas são sublimes, de profundidade, eloquência, sabedoria, moral, e só respiram bondade e benevolência. Mas, ao lado dessas, há aquelas muito vulgares, fúteis, triviais, grosseiras e até pelas quais o espírito revela os mais perversos instintos. Então, muitas pessoas acreditam ainda, né, que o espírito que está comunicando com ele é de uma sabedoria enorme, só porque está no mundo espiritual. Não é assim. Kardec, logo no início das suas pesquisas, das suas experiências, ficou evidenciado que os espíritos não conseguem, não realizam esse, entre aspas, milagre de chegar no mundo espiritual com toda a sabedoria, com toda a moral, só porque são espíritos. Conservam ainda a sua índole, os seus gostos, as suas vontades. Aqueles que se desenvolveram demonstram ali sabedoria, moral, né? Respiram a bondade da qual praticaram aqui na Terra. E aqueles que, evidentemente, foram muito perversos, mantêm ainda, né, todas as seus hábitos, suas ações, seus instintos. Então, diz Kardec, fica então evidente que elas não podem emanar da mesma fonte e que se há espíritos bons, ou melhor, se há bons espíritos, há também maus. Os espíritos, não sendo mais que as almas dos homens, naturalmente não podem tornar-se perfeitos ao abandonar seu corpo. Até que tenham progredido, conservam as imperfeições da vida corpórea, e é por isso que os vemos em todos os graus de bondade e maldade, de saber e ignorância. Aqui colocamos um grifo, né, para que você possa estudar toda essa escala de espíritos. Se encontra lá no Livro dos Espíritos, na questão 100 do Livro dos Espíritos. Então, se você desejar conhecer a escala elaborada por Kardec juntamente com os espíritos superiores no Livro dos Espíritos, na questão 100 nós vamos encontrar lá escala espírita. Então tem todos os pormenores lá dessa classificação. Um dia nós vamos estar aqui estudando ela. Chegamos ao final da segunda parte do estudo História do Espiritismo, no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples. Se gostou, clique no sininho. Para outros estudos, se inscreva no canal. Muita paz!